De volta com Economia e Negócio, nosso encontro marcado toda segunda-feira, às 10h45, com reprise às quartas-feiras, às 11 horas ou 23 horas e 45 minutos. Nossa entrevista de hoje com Gustavo Loyola. E aí tem uma pergunta já do Diogo Fernandes, de Santa Catarina. Ele faz uma pergunta, quer saber qual a razão de não haver autonomia efetiva do Banco Central, que a gente conversou logo no início do programa, e se as medidas tomadas para trazer a inflação para o centro da meta podem surtir efeito no curto espaço de tempo, depois de se mostrarem ineficazes até agora. Será? Bom, com relação à questão da autonomia, eu imagino que os políticos eleitos, né, a classe política brasileira, tem um certo receio de dar esse passo, achando que estaria criando aí um quarto poder, um Banco Central totalmente autônomo, que pudesse agir... Eles podiam dar um pulo nos outros países para ver como funciona, né? Exatamente. E na realidade não é isso, não se cria quarto poder nenhum. O Banco Central continua subordinado às autoridades políticas. Afinal de contas, os políticos eleitos é que representam o povo, não é o Banco Central, né? Só que ele tem um mandato claro para, dentro daquilo que a sociedade quer, cumprir aquela obrigação. Quer dizer, por exemplo, no nosso regime de metas hoje, o 4,5 não é fixado pelo Banco Central. O Banco Central é que deve entregar isso à sociedade brasileira como a sua obrigação. Né? Então, você constrói todo um sistema de governança, vamos dizer assim, né, para o Banco Central, para que ele possa ter responsabilidade política perante os políticos eleitos, né, perante o Congresso, perante o Presidente da República. Mas ele tem autonomia. Eu acho que há uma certa incompreensão por parte da classe política brasileira em relação a essa questão. Vou aproveitar, e a sua consultoria é mestre em alguns números, alguns têm acertado e bastante. Vou aproveitar essa numerologia um pouco, explorar o senhor. Inflação, qual é a sua projeção para esse ano? Esse ano a inflação deve ficar em torno de uns 5,6, 5,7, ou seja, um pouco abaixo da inflação do ano passado, que foi 5,84. O PIBinho, quem é que vai ficar esse bonitinho? O PIBinho está cada vez mais PIBinho, infelizmente. Nós tivemos que fazer uma revisão, né, para baixo das nossas projeções. Este ano há um PIB na ordem de 2,3, 2,2, e infelizmente para o ano que vem um número bastante parecido a esse. É baixo, mas é melhor que do ano passado, né? Ou melhor do que nada, mas muito aquém do que a gente poderia. A gente falou no bloco anterior dessa questão de evoluímos, andamos para frente, mas ainda há muita coisa, ou algumas questões fundamentais para a gente poder estar ajustando. Entre essas questões, como é que a gente equilibra com a questão de câmbio, a questão de importação, exportação, os nossos superávit, como é que a gente faz essa equação andar melhor? Pois é, o câmbio, ele é resultado da interação de várias variáveis, né? E não é através do câmbio que nós vamos recuperar, essa é a minha opinião, não é através do câmbio que nós recuperamos a nossa competitividade. O Brasil, de fato, o Brasil é um país muito caro, as nossas empresas têm custos excessivos, e a logística é ruim, ou seja, paga-se muito imposto, inclusive se exporta impostos, né? Vamos dizer, a própria exportação brasileira é onerada. Então, assim, nós precisamos realmente ter políticas para melhorar a nossa competitividade, e isso são, infelizmente, políticas de longo prazo, não tem resultado de curto prazo. Agora, é verdade que com a depreciação do real, né, e recente, tal, algum ganho exista para os produtores brasileiros, desde que essa desvalorização não se transforme em inflação. E aí entra o Banco Central para evitar esse repasse, né, esse drama. As suas respostas, desde o começo, estão me induzindo a uma corresponsabilidade social cada vez maior, porque parece que tudo está dependendo de alguma coisa maior legislativa, algumas mudanças profundas no nosso sistema de administrar essa empresa Brasil S.A.
seja na questão, o chamado custo Brasil em geral, alguns deles dependendo de realmente investimento do governo, mas na maior parte das vezes imposta, burocracia, etc, etc. Você diria que, na verdade, assim, me parece, aí eu quero uma análise maior sua, vai eu parar de falar aqui, que as manifestações não foram suficientes para sacudir o nosso legislativo, para que ele realmente mudasse a postura e o jeito de conduzir, o executivo também. Então, será que só depois de uma próxima eleição e que cabe a nós eleger bem que vamos ter mudança? Eu acho que a sociedade tem que usar os seus dois instrumentos para protestar, a voz e o voto. Se usar só a voz, é muito mais difícil, né? De fato, a gente precisa, vamos dizer, a gente precisa que através dos políticos eleitos, tanto no legislativo quanto no executivo, né, que eles liderem esse processo de transformações, ou que eles, vamos dizer assim, não só liderar, mas na verdade eles coloquem isso de uma maneira, façam acontecer aquilo que a sociedade, está buscando, né? Nós precisamos fazer isso dentro do regime democrático, através dos processos próprios da democracia, né? E isso é importante que nós escolhamos bem os nossos representantes, os nossos dirigentes, né? Assim, como eu disse, não é uma questão para ser resolvida amanhã, não é que o Brasil vai mudar rapidamente da noite para o dia. É um processo que vai ao longo de muito tempo, né? Uma das questões que, em termos de população, que dói mais a ela, é a reação tributária. Quanto eu pago de imposto e não recebo, né? Eu pago igual a Suíça ou algo do gênero e não recebo nenhum benefício daquilo que eu gasto como imposto. Agora, isso é um ônus imenso para as empresas. Como agilizar isso? Quer dizer, se pegar o começo do programa, o senhor disse claramente, ainda está em vigor a tal da lei da oferta e da procura. Esta lei faz com que eu precise, para não ter sofrimento do ponto de vista de inflação, não voltar a ela, eu tenho que aumentar a produção. Agora, não estamos vendo esse sinal, né? Pois é, eu acho que a questão, o sistema de impostos brasileiro, o sistema tributário brasileiro, tem vários defeitos. Eu destacaria três, né? Um não seria defeito, mas é uma característica. A característica é que o Brasil tem uma alta carga tributária. Bom, isso por si só não seria um defeito, desde que a essa carga tributária correspondesse serviços públicos à altura. Os países nórdicos têm uma carga tributária elevada, a sociedade daqueles países decidiu isso, mas os serviços prestados pelo governo também são muito abrangentes e efetivos, né? A segunda, e aí vem os dois defeitos. A primeira delas é que os tributos brasileiros no Brasil, eles se baseiam muito sobre o consumo e não sobre a renda. Ao se basear sobre o consumo, isso distorce tudo, porque na realidade o brasileiro pagando imposto em tudo que compra, e na realidade você acaba criando um sistema meio regressivo de impostos, né? E encarece muito toda a cadeia produtiva. Então, enquanto você vê na Europa, por exemplo, impostos baseados mais sobre a renda, né? As pessoas sobre o lucro, sobre os salários. Que até você vai impactar no produto na medida em que o lucro é o lucro da empresa e, portanto, você vai tributar ali a empresa. Exatamente, né? Você tributa os salários de uma maneira progressiva, ou seja, quem ganha mais paga mais, etc. Então, essa é outra questão. E o terceiro é o seguinte, o cumprimento das obrigações tributárias. No Brasil, as empresas gastam muito dinheiro para pagar imposto. E mesmo assim não sabem quanto devem, porque imagina, no Brasil tem um grau de litigiosidade entre o contribuinte e o fisco enorme. Quer dizer, as empresas têm passivos contingentes tributários, né, e não sabem por que devem. Então é um processo muito Por conta difícil. aí, nesse caso, é até mais pela complexidade, pela burocracia que envolve, e a empresa muitas vezes nem sabe por que está devendo, né? Exatamente. No Brasil por exemplo, o ICMS são 27 estados, com 27 legislações diferentes, com vários regimes de exceção. Aliás, no Brasil a mania é criar regime de exceção, né, tributário, ou seja, em vez de se reformar o regime, a tributação como um todo, se cria exceções. Agora vamos beneficiar tal setor, vamos dar
um abatimento aqui, vamos dar uma redução ali. Então, e aí você cria vamos dizer assim, um sistema todo ele complicado, difícil. Vamos, para fazer o último bloco do programa, levantar um pouquinho a moral desse Brasil. A gente precisa achar os pontos bons, pontos que, obviamente, continuam batendo muito forte nessa questão que Gustavo Loyola tem batido. Com inflação não se brinca, porém, não se brinca com inflação, mas a gente precisa tomar cuidado para esse país também não andar para trás. Vamos descobrir como vamos fazer isso logo depois de um rápido intervalo. Só que antes do intervalo eu quero pedir a ajuda do meu consultor, o Luiz Stockler, e saber dele se vale a pena ou não, como quer saber um telespectador, investir neste momento em dólar. Stockler, obrigada por você estar aqui mais uma vez com a gente. Pode me responder essa pergunta? Boa noite, Fátima. Tem aqui a pergunta do Marcelo Ribeiro, do Rio de Janeiro, que diz que perdeu a oportunidade de comprar dólares há uns 6 meses atrás, né? E pergunta se é um bom negócio comprar agora, acreditando se esse mercado, se essa cotação vai subir ou não, se vale a pena fazer esse investimento. Olha, Marcelo, eu só vi até hoje ganhar dinheiro com câmbio, com compra e venda, quem é realmente do ramo. Se você planeja fazer uma viagem daqui a 6 meses e você quer começar a comprar dólar, aí é outro assunto. Mas se você está pensando em ganhar dinheiro nessa aplicação, de apostar numa moeda, deixa para o profissional. Vai para um fundo de investimento atrelado a moedas e deixa os profissionais trabalharem nisso. Se você vai fazer a viagem e quer começar a poupar, fica tranquilo, o dólar não vai baixar. Comece a comprar porque ele já está alto, ele vai flutuar um pouco nessa altitude que ele está, talvez um pouco mais, um pouco menos, mas ele não vai mudar. Então, cuida do seu dinheiro, dá para quem sabe cuidar do dinheiro, não queira apostar nessa questão de alta ou baixa de dólar. É com você, Fátima. Obrigada, Stockler. Obrigada a você, telespectador, que escreve para a gente. Continue escrevendo, ele está sempre à sua disposição para responder qualquer dúvida. E daqui a pouco a gente volta com um Brasil que precisa continuar crescendo com Gustavo Loyola.